Bem-vindos mais uma vez. Espero que a reflexão de hoje possa acrescentar a sua fé e de repente trazer fé ao seu coração se você já não acredita mais em nada. Nesse mundo onde muitas das vezes realmente eu confesso, é difícil, sabe? Você saber quem está falando a verdade, você de repente já está de saco cheio, você já ouviu várias pessoas falarem já e você já não acredita mais, mas a verdade é a verdade e ela procura aqueles que realmente querem ouvi-la e querem descobrir, sabe, onde ela está. E de forma simples eu quero transmitir para você, sabe, não algo que eu pensei com a minha cabeça, mas que eu abri meu coração e pude absorver isso, sabe, de um lugar que está além de mim, sabe, mediante a fé que intermedia o mundo natural e o mundo espiritual. Você busca em Deus, sabe, entendimento para entender coisas simples da vida, entender qual é o seu papel, sabe, na vida, em onde você tem que estar inserido. Eu estava lendo um salmo da Bíblia Sagrada, um salmo de Davi. Davi foi um rei de Israel, salmista, músico, e ele escreveu vários salmos onde ele analisava o cotidiano ao seu redor, na sua época, o comportamento das pessoas, e ao mesmo tempo ele fazer essa comparação com o cotidiano e com o comportamento das pessoas e com o que ele aprendia de Deus, o que ele absorvia do dia a dia, sabe, que estava além e que estava nas entrelinhas da vida, sabe, ele conseguia absorver isso e ele transmitia isso através dos salmos. E eu só queria ler o primeiro versículo. Se você quiser ler o Salmo 14 todo, você pode ler, mas eu só queria ler o primeiro versículo, onde ele diz assim: diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Corromperam-se e cometeram atos detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. Ele é meio duro aqui, né? Ele chama de tolo. Diz o tolo em seu coração, Deus não existe. E ele completa: corromperam-se e cometeram atos detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. E ele é meio incisivo quando ele fala isso, mas dá para entender, porque eu percebo uma coisa interessante. Às vezes você conversa com as pessoas e várias pessoas já chegaram em mim e falaram assim: ah, eu não acredito que Deus existe. Eu falei: é mesmo? E por quê? Não, porque você olha o mundo, tantas guerras, tantos inocentes morrendo e tal, tal, tal. Onde é que está Deus? Sabe, nessas horas eu não acredito que ele existe, porque como é que pode, sabe, acreditar, né? Eu fico ouvindo as pessoas e eu percebo que eu até entendo. Só que eu acho que a pergunta está errada. A pergunta não é onde está Deus. A pergunta é onde é que está o ser humano. Sabe? Deus, ele criou o ser humano e mostrou para ele, olha, através dos 10 mandamentos, que não são proibições. Os 10 mandamentos da Bíblia é um cuidado de Deus com o homem. Ele fala: meu, não faça isso, porque não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo, senão você vai se autodestruir. Deus não está mandando os 10 mandamentos porque eu não faça isso porque eu não quero. Mas ele: não faça isso, não mate, não roube, não adultere, porque senão vocês vão criar um pandemônio aí, vocês não vão conseguir conviver. Sabe? Então, sabe, ele mostrou o caminho certo e o ser humano escolheu outro caminho, que é o que o salmista diz aqui: corromperam-se e cometeram atos detestáveis. Não há ninguém que faça o bem, sabe? E as pessoas, elas muitas vezes falam: pô, onde está Deus? Mas a pergunta é outra, é onde o ser humano está com a cabeça, sabe? A pergunta não é por que Deus não faz nada. Ele já fez, sabe? Ele abriu mão, sabe, da sua glória, veio à terra e morreu numa cruz para mostrar para o ser humano que, ó, eu não quero brigar com vocês, sabe, ele mostrou com a vida dele o modelo de como se deve viver. Em Jesus você vê como Deus é e ao mesmo tempo você vê como a gente deve ser. Ele já veio, ele já mostrou. O problema é quando é que o ser humano vai perceber, sabe, que ele precisa se arrepender dos seus atos. Então, a pergunta deve ser outra. E por isso que o salmista é incisivo. Ele fala: diz o tolo em seu coração, Deus não existe. O tolo diz: Deus não existe. Mas ele não analisa que, tipo, ele fala isso baseado muitas das vezes nas circunstâncias. Só que ele não percebe que as circunstâncias são criadas por nós mesmos, seres humanos. Sabe? Que muitas das vezes
sabe, transgredimos, ultrapassamos, sabe, as leis. E se você falar em injustiça, o próprio Deus, ele foi alvo de injustiça. Ele veio aqui na terra e morreu sendo inocente, sabe, no nosso lugar, sabe. Aquela cruz era para nós colocamos ele naquela cruz. Então não adianta você falar de injustiça para Deus, porque ele veio aqui na terra e sofreu isso na pele. A questão é, realmente o ser humano está disposto a se auto-confrontar? Ou é mais fácil ele jogar a culpa em Deus? Por isso que o salmista diz isso, e eu digo isso para mim mesmo e para você. A gente não deve ser tolo. A gente deve prestar atenção, sabe, analisar a circunstância e falar, pô, será que eu estou fazendo a pergunta certa? Será que eu estou fazendo a análise certa da situação? E isso serve para quem diz que Deus não existe, e também para aqueles que dizem que creem em Deus, mas não agem conforme o Criador mostrou que a vida tem que ser, sabe? Serve para os religiosos também, sabe? Que se a gente não abrir o nosso coração, se a gente não der as mãos como seres humanos e procurar, sabe, todos nós buscarmos na fonte, no Criador, o projeto original pelo qual ele criou a vida, sabe? Os homens discutem, fazem guerra, discutem se Deus existe, se Deus não existe, fazem política. Enquanto o homem está discutindo, batendo boca, Deus, ele permanece o mesmo, e fazendo os seus pequenos milagres todo dia, fazendo o sol nascer, o sol se pôr, criando ali no ventre da mãe ossos, cria ali uma vida que nasce um novo ser humano. Pequenos milagres. Você lança uma semente no chão, brota uma flor. Você vê pessoas que, mesmo em meio a esse mundo terrível, esse mundo que vai contra a justiça, você vê ainda pessoas que buscam ser honestas, que querem investir na família, que querem investir na amizade, que querem investir na comunidade, sabe, que querem investir naqueles que estão perdidos. São os pequenos milagres da vida. Se você olhar no espelho, você vai ver, você é um milagre. Por quê? Porque se não fosse a manutenção de Deus nesse mundo, a gente já tinha se autodestruído há muito tempo. Nós somos seres perecíveis. É que nem um alimento perecível. Você deixa ele em cima da mesa, não precisa fazer nada, ele mesmo se estraga. Se não fosse a manutenção de Deus na vida do ser humano, o ser humano já tinha se acabado com ele mesmo. É um ser autodestrutivo. Então, eu queria encerrar aqui, eu só queria deixar essa reflexão. Sabe? Confronte a você mesmo. Sabe? Não ponha a culpa em Deus, nos outros. Olha para você e fala, independente dos outros, o que eu posso fazer de melhor nesse mundo? O que eu posso fazer, sabe, de melhor? Eu quero abrir meu coração para a verdade, para a justiça. Eu quero abrir meu coração, abrir minha mente, sabe, para que eu possa ser atingido por essa graça e que eu possa compartilhar isso com os outros. A escolha é sua. Eu procuro todo dia fazer essa autoconfrontação e fazer minhas escolhas toda vez que eu ponho meu pezinho fora da cama, porque eu sei que eu preciso fazer isso, para que eu não seja um tolo, sabe? Não tire conclusões erradas, não percebo que de certa forma eu estou inserido nesse contexto também. Se eu não me auto-confrontar todo dia, sabe, daqui a pouco eu estou concordando com um monte de coisa que não tem nada a ver. Então eu quero convocar você a fazer essa reflexão, sabe, correta. A culpa está em Deus? O mundo está assim? A culpa está em não sei quem? Não, cada um de nós temos que olhar para dentro de nós mesmos e falar, não, independente do que está acontecendo ao redor, o que eu quero ser? Quem eu quero ser? O que eu quero fazer? Em que eu quero estar inserido na vida, sabe? De que maneira? Pense nisso. Um abraço, até a próxima.